Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 Mais. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que mobiliza há mais de um mês 200 milhões de brasileiros, o futebol. Há pouco mais de 24 horas para a final do Mundial, como foi para o país do futebol sediar a maior e mais importante campeonato de esporte? Fazer da nossa casa o palco para as seleções do mundo inteiro e sonhar com Hexa. Nossos entrevistados de hoje são dois ex-jogadores do Santos que também fizeram história com a camisa verde e amarela. Estamos falando de José Macia Pepe, ponta esquerda, que participou de 2 Copas do Mundo, e Antônio Lima dos Santos, o Lima, volante que também defendeu diversas vezes o nosso país nos gramados. Eles vão comentar os jogos até aqui e contar um pouquinho das suas carreiras que fazem parte da época gloriosa do futebol brasileiro. Bom, é um prazer ter vocês dois aqui no programa, Lima, Pepe. Prazer é nosso. E eu estava até brincando com um amigo meu, falei assim, bom, toma cuidado que se o Lima aparecer no programa, o Filipão gosta tanto de volante que ele vai chamar o Lima para jogar, viu? Boa. Bom, me conta um pouquinho, vamos começar alguma coisa com você, Pepe. Pepe, você é uma das pessoas que é conhecida como um dos maiores artilheiros que o Santos já teve, com 405 gols, perdeu só para o Pelé, né? Tinha que ter batido umas faltas a mais. E o Pelé não vale, o Pelé é ET. Não vale. Veio de Saturno, então por isso eu me considero o maior artilheiro da história do Santos, com 750 jogos, 405 gols. E como é que foi essa história? Como que você chegou no Santos, para começo de história? Eu jogava bem, peladinha lá em São Vicente, descalço, né? Sim. E aí havia um rapazinho que jogava no gol do Santos, no infantil juvenil, que era meu amigo, chamado Cobrinha. E ele me levou para treinar no infantil do Santos, e eu já no primeiro treino, o treinador era o Salu, alvinegro fanático, além de ser treinador do infantil, ele me fez assinar a inscrição e comecei, na época eu era meia esquerda. E assim começou minha carreira. No ano seguinte, no Juvenil do Santos, aí veio o Lula. Lula, que se tornou o grande treinador da época do Santos, no profissional. Ainda ele estava treinando o juvenis. E com o Lula, fiz o juvenil, fiz o amador, até que com a promoção do Lula à equipe do Santos no final de 54, eu também fui conduzido à equipe de cima, né? Assim começou minha carreira no Santos Futebol Clube, aliás, a única equipe que eu joguei. Eu chutava forte, né? O apelido de Pepe vem de José Macia, todo José em espanhol é Pepe. Sim. Agora, como eu realmente chutava muito forte, chegaram até a medir a força do meu chute, modéstia à parte, na ocasião mediram o Júlio Mazei, que era um especialista ali, de ser um grande preparador físico, ele chegou a medir, deu 122 km por hora. Então, só para você ter uma ideia, o Roberto Carlos, o lateral esquerdo, chegou a 109. Sim. Então, eu era conhecido como canhão da vida por causa disso, por causa do chute forte que eu tinha. Isso é uma coisa, foram quantas baixas aí ao longo do tempo? Aí? Alguém foi parar em hospital ou não? Algumas foi, porque realmente, quando ia bater a falta, eu via que a barreira ficava um pouquinho... Em vez de os jogadores desse queixo, que a barreira está muito para frente, antigamente eles ficavam muito para trás, com medo de levar a bolada. Sim. Mas a mais curiosa foi no Alfredo Ramos. Alfredo Ramos era um jogador de São Paulo, ele parecia muito um amigo da onça, assim, um jogador bigode, nariz grande. Sim. E ele estava na barreira do São Paulo. Foi no jogo, um dia de noroeste, bravo em Santos, aquele calor, jogo às 15 horas, né? E eu fui bater uma falta. E eu chutava para acertar no gol, mas acertei, em vez de acertar no gol, acertei na barreira. E a barreira era o nariz do Alfredo Ramos. Foi exatamente no nariz dele. Eu bati a falta, acertei, né? Foi desculpa para ele fazer uma plástica depois. Ele desmaiou em pé, ele caiu aos poucos, e aí retiraram o Alfredo. Ele ficou pelo menos uma meia hora fora, depois voltou, naquela época não podia trocar, né? Sim. E depois do jogo perguntaram para o Alfredo, o que foi que você sentiu? Ele falou... Ele era muito espirituoso, sabe? Ele falou, senti ou não senti nada, eu só vi borboletas voando e eu ouvi passarinhos cantando. Não, agora vem a dúvida, quebrou o nariz dele ou não? Não quebrou. Pô, era resistente então. O nariz dele era mais duro que a bola. Diz uma coisa, Lima, e você chegou no Santos em que ano? Eu cheguei em abril de 61. Abril de 61. Eu vim como presente do aniversário do Santos.
Antes você jogava aonde? Também No Clube Atlético Juventus, em São Paulo. Em São Paulo. E depois você ficou até quanto tempo no Santos? Foram quantos anos? Fiquei até dezembro de 71. Até dezembro de 71. 71, foram quase 11 anos. E me diz uma coisa, da tua passagem, você não ficou em nenhum treino não, de barreira junto com o Pepe, não, né? Não dá. Ele contando esse negócio de barreira, tem um lance muito gozado. Eu já estava no Santos e nós jogamos contra o Noroeste de Bauru, aqui na Vila. Sim. Em determinado momento do jogo, uma quarta-feira à noite, saiu uma falta e nós tínhamos como o zagueiro nosso, falecido Ramos Delgado, o argentino. Aí todo mundo sabia, né, que o Pepe vai bater, todo mundo entrava metade do time na barreira, né, sim, e tal. E não foi falta, foi pênalti. Saiu todo mundo da área, o Pepe vai bater o pênalti, chutou, o Navarro só olhou, né, o goleiro. A bola deu no travessão e voltou no meio de campo contra-ataque contra o Santos. Não fiz o gol, O acertei Ramos Delgado queria pegar ele. Graças a Deus não chegaram a fazer o gol no contra-ataque. Senão eu ia falar, gol do Pepe! Foi uma loucura. Essa jogada foi muito interessante que o Lima lembrou, porque eu bati o pênalti, foi um dos pênaltis que eu errei, né? E a bola pegou na trave com tal violência que ela esvaziou, ela foi correndo até o meio de campo, passou, né? Aquelas bolas que esvaziam, né? Sim. E aconteceu nessa. Então teve efeito especial, teve o turbo, a bola foi com o turbo. Além do chute, ela saiu com o arzinho ainda. Me diz uma coisa, como é que foi a experiência de vocês, né, de terem representado o Santos realmente numa época gloriosa realmente do Santos e a conquista dos mundiais do Santos? O que foi mais importante? A conquista do Mundial com o Santos, né? Ou, por exemplo, ter tido a oportunidade de representar a nossa camisa verde e amarela em outras ocasiões? São sentimentos diferentes. Respondo eu ou Lima? Responde você, depois o Lima. Pronto. Eu fui bicampeão mundial 58 e 62, mas infelizmente tive problemas de contusão e acabei não tendo a satisfação de participar. Então eu me realizei sendo bicampeão mundial pelo Santos. Em 62, nós ganhamos a final com o Benfica, foi 3-2 aqui, depois aí, o segundo jogo em Portugal, os portugueses, que agora vai ter o terceiro jogo, aí nós ganhamos de 5-2 do Benfica, lá chegou a estar 5-0, eles fizeram 2 gols no finzinho. Foi uma vitória linda, maravilhosa, com uma atuação extraordinária do nosso time, especialmente do Pelé, que fez. Aquele dia ele fez um gol que ele driblou, a defesa do Benfica todo, driblou o goleiro e driblou um guarda que estava encostado na trave, também levou o drible. E aí ele fez Era um a mais? Eu estava lá já. Isso foi contra o Benfica. O Benfica com Eusébio, um grande time, Coluna, Simões. E depois, em 63, esse jogo foi sensacional, porque nós já éramos campeões mundiais e enfrentamos o Milan. Nós estávamos sem o Pelé, sem o Zito e sem o Calvert. Um jogo muito difícil, porque nós tínhamos que descontar uma derrota que nós tínhamos tido lá em Milão por 4-2, e o Milan ganhava por 2-0 no Maracanã. O empate dava o título ao Milan. Era ganhar ou ganhar. Exatamente, estamos no vestiário, o Lula só procurou, ele nem falou na parte tática, ele falou, vamos lá, que tem que dar, que vai dar e tal. E nós estamos era uma noite quente no Maracanã, e de repente começou a chover, caiu um temporal incrível, nós no vestiário, aquele barulho de relâmpago. Então nós entramos no campo para jogar com o campo alagado. E o time do Santos, não é por isso que era chamado Peixe, gostava muito de jogar com água. Campo molhado com água, né? E em 20 e poucos minutos, 25 minutos, nós fizemos 4 gols. Eu marquei 2, o Lima marcou 1 e o outro, acho que foi o Almir, de cabeça, né? Então eu marquei o primeiro e o quarto, o Lima marcou o terceiro. Foi uma vitória linda. Depois nós conseguimos ganhar do Milan de 1-0 e fomos bicampeões mundiais. Essa foi uma passagem, esse 63 foi mais bonito ainda que 62. Se tivesse que escolher um jogo em que realmente saiu tudo certo, eu esse fico foi com um esse dos aí, jogos. eu fico com esse jogo aí. E você, Lima, me conta um pouquinho. Essa passagem também foi para você a que ficou na lembrança? Teve alguma outra passagem que você fala, poxa, isso aqui foi uma das coisas que teve de legal na carreira? Não, foi aqui no Santos,
felizmente, no Juventus também, mas aqui mais ainda, porque o Santos viajava muito. E o Santos tinha uma vantagem muito grande, principalmente para nós que chegamos jovens, vindo de time pequeno, essas coisas, que você pegava maturidade, você pegava experiência jogando contra grandes times. Sim. Tanto era verdade que eu cheguei aqui em abril de 61, um mês depois nós saímos com uma excursão de 2 meses, onde nós disputamos o torneio da Itália, torneio de Paris, que era um torneio super charmoso. Foi quando o Eusébio se apresentou, né? Que nós conhecemos o Eusébio, foi no torneio de Paris. Torneio de Paris. Então você pegava experiência jogando contra grandes jogadores. Eu não conhecia nenhum. Sim. Mas o Pepe, o Pelé, o Dorval, o Coutinho já conheciam. Falava, hoje nós vamos jogar contra o Puskás, vamos jogar contra o Di Stefano, vamos jogar contra o, sei lá, um cara, o meio esquerdo do Juventus da Itália, também um tremendo de um jogador. Quando você voltava da excursão, Sim. por incrível que pareça, você voltava outro jogador. Mas eles te ajudavam? Quem? Eles te ajudavam, aquele ali você tem que jogar assim, assim, assado, ou não? Você fala, vai lá e pega o cara, vai lá, tenta pegar ele lá. Não, porque o Lula tinha uma coisa que eu achava fantástico. Ele deixava muita responsabilidade para a gente. Sim. Ele nunca chegou, foi bem colocado essa parte sua, chegou para mim e falou assim, olha, você tem que pegar aquele cara porque esse cara é fulano de tal. Não. Entendi. Olha, nós temos que marcar o time deles. Sabe, Sim. ele dividia Sim. essa responsabilidade para todo o grupo. Nós temos que tomar cuidado, o time deles é bom, tem fulano, beltrano, ciclano, mas não determinava quem pegava. Eu sabia que eu tinha que pegar um. Sim, sim. O meu era o meio esquerdo, o cara tinha que pegar o Pepe, não pegava ninguém, o cara tinha que pegar ele. Sim. Mas, sabe, cada jogador tinha a sua... E você notava que por exemplo, depois de 2 meses, 3 meses que você estava na equipe, você era outro jogador. Sabe, eu cheguei aqui no Santos, foi muito gozado, porque o primeiro coletivo que eu fiz, na Vila Belmiro, eu treinava no time azul, o time branco era o time titular. E tinha como titulares o Zito e o Formiga. Sim. Aí eu estava acostumado no Juventus, Juventus era time pequeno. Aí eu queria fazer a mesma coisa que eu fazia no Juventus. Pegava a bola, passava e já ia lá, não me colocava para receber a bola. Eu ia lá para pegar a bola do cara, se fosse possível, o Zito e o Formiga pararam o treino, com 10 minutos. Espera aí, professor, nós precisamos falar com o Lima. Lima, aqui quem corre é a bola. Sim. Pô, a gente vai para um breve intervalo, volta daqui a pouquinho, porque daí eu quero contar para o pessoal de casa, para saber se eles sabem que o Lima é bom de carta, entendeu? Eu vou explicar depois por quê. Até lá. Tchau, tchau. Voltamos com o segundo bloco do programa 40 a mais. Hoje estamos falando sobre futebol. Temos a presença aqui ilustre do Pepe e do Lima. Bom, a gente estava falando, explica um pouquinho por que falavam que você era o Coringa da Vila. E isso tudo começou aqui. E quem foi o artista de tudo isso foi o Luiz Alonso Pérez, o Lula. Querido Lula. Teve um jogo aqui, disputava, o Pepe lembra, Copa Brasil, né, na época. Copa Brasil. E nós jogamos contra o América, do Rio de Janeiro. Nós tínhamos jogado lá, jogamos a segunda aqui, perdemos aqui. Sim. E íamos fazer o terceiro jogo em São Paulo. E machucou o Getúlio, que era o lateral direito. Eu estava no banco. Alguém tinha que entrar.
E eu não sei, eu sinceramente não sei até hoje o porquê que ele achou que eu teria que ser a... Aí ele chegou, conversou comigo no vestiário, que ele precisava montar o time para quarta-feira, e ele estava sem lateral, se eu poderia jogar. Aí eu falei para ele que nunca tinha jogado e tal, profissionalmente, mas que eu gostaria de pelo menos fazer um treino. Ele falou, não, quanto a isso não tem problema, na segunda-feira nós treinamos. E fizemos um coletivo, eu falei, aí o senhor vê se agradou ou não. Aí ele foi e falou, não, para mim tudo bem. Pode continuar na posição. Daquele dia em diante não parei mais de mudar de posição. É só goleiro, né, que você não foi? Não, porque também eu ia dividir com o Negrão, né? E outra coisa, desculpe, ponta direita você jogou, Nico? Ponta direita também? Ponta esquerda. Então, ponta esquerda também? Fazendo na época do Mauro, fazendo o meio-campo. Mas eu acho que você não jogou de goleiro porque você tinha medo de ir no treino eu ter que tomar um chute dele e defender. Com certeza. Não, era melhor não. O Pepe era o único atacante que o goleiro, quando queria fazer treinamento de goleiro, Sim. pedia para ele não participar. Sim. Me diz uma coisa, você conheceu, por exemplo, o Pelé logo no começo da tua história aqui em Santos. Então, na pensão da Dona Jô. Como é que foi isso? Disso, de ter conhecido na pensão até virar cunhado? Foram exatamente 8 anos. 8 anos. 8 anos. E o Pelé, ele foi presente no teu início, assim, de te dar uma força? Foi. Mas foi presente sempre. Sim. E depois, além de nós morávamos no mesmo lugar, né, na pensão, moramos 3 ou 4 anos, depois cada um foi para um lado, né, porque chegava as famílias, você já saía. Sim. Nós ficávamos no quarto junto nas excursões também. Ou do Santos, ou da seleção brasileira que nós íamos, nós éramos parceiro de quarto. Era um prêmio que nenhum dos jogadores queria e que o Lima assumia. Entendi. Porque o Pelé não tinha sossego, era o dia inteiro tocando telefone, e tal. Uma coisa louca. Incrível. É bom, você tinha um sono pesado, então, não era o sono leve. Dava para dormir com o Pelé do lado. Não, dava para dormir com o Pelé do lado. O problema é quando vinha a inspiração nele. Entendi. O Pelé tocava violão. Entendi. Aprendeu com o Tite, essas coisas. Entendi. E a inspiração dele só vinha de madrugada. Vai dar uma passeadinha lá fora com o violão. Pô. Tá certo. Por um amigo a gente faz essas coisas. Exatamente. Me diga uma coisa. Pepe, por exemplo, hoje a gente vê a seleção brasileira jogando, né? E a gente tem a seleção que você fez parte, que você jogou também. E a gente vê que tem algumas diferenças que a gente fala, poxa, primeiro que era visível que a qualidade realmente da seleção do Brasil nessa época, nesse ciclo entre 58 até 70, até um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas assim, era nitidamente visível que era uma seleção que era muito superior a todas as outras que tinham na época, né? Hoje a gente vê o contrário, e essa Copa é uma Copa que a gente está vendo muito isso. É uma Copa que não tem muito favoritos, assim. Você tem seleções que você sempre julgou que eram seleções excelentes, mas que caíram aí no meio do caminho. E mesmo as que ainda estão na fase aí de indo para as finais, você vê que não tem nenhuma seleção que você fala... Tem uma outra seleção que se destaca um pouquinho, por exemplo, porque tem uma figura... Tem um craque. Uma figura individual que se destaca. Mas na média, se a figura individual não jogar, ela vai ficando mais ou menos igual às outras. Por que mudou tanto o futebol? O que você acha que na tua visão de treinador, as coisas não são mais tão simples ou tão, vamos assim, fáceis para o Brasil hoje? Com raras exceções, hoje em dia se pratica um futebol muito defensivo, um futebol muito meio campo também. Você vê que o Zito, na época, quando o Lima estava de lateral direito, o Zito era considerado o sexto atacante. Então nós tínhamos Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, mais o Zito. Para dar um reforço. Consequentemente,
Havia porquê nosso ataque ser sempre o ataque mais positivo do campeonato e por a gente ganhar tantos títulos. A gente estava sempre em busca da vitória. Sim. Hoje, quando o treinador coloca 2 caras na frente, o repórter diz, o treinador está sendo ousado, está jogando com 2 atacantes. Sim. Então mudou muito. Muita gente até não vai entender o que eu falo. Hoje, o grande meio armador que existe no futebol brasileiro está no Curitiba. Chama-se Alex, está com 30 e poucos anos, mas se chamasse esse jogador para... Era um elemento de ligação. Ia fazer tranquilamente, porque ele é craque, ia fazer com que esse pessoal todo jogasse. Mas não, a seleção, e até a maioria dos clubes, prefere jogar com 10 volantes do que ter um meio armador. O Ganso era uma pessoa que eu acho que tinha essa visão dentro do futebol brasileiro. Prejudicado por muita contusão, e que realmente ele se machucou, fora de série. Porque era um cara que se tivesse sem contusão e tivesse ido bem, estava com certeza nessa seleção, era um cara necessário, né? E assim, uma coisa que a gente vê muito também no futebol, Lima, parece que antigamente a média dos jogadores tinham mais técnica, talvez. A gente vê que hoje tem muito corre-corre, hoje é o contrário do que a gente brincou no começo. Quem deveria correr era a bola, mas hoje a gente vê, às vezes, os jogadores correndo muito pelo campo. E querem correr mais que a bola. Então parece atletismo, está mudando o esporte. Você quer ver uma coisa absurda que eu estava vendo ontem na televisão? Eu estava até comentando em casa. Hoje você vê a televisão, um jogo, aí o rapaz é substituído. Aí sai na televisão, fulano de tal, volante, correu 49 não sei quantos quilômetros. Sim. Não tem sentido. Eu pergunto, quantas bolas ele acertou? Quantos passes ele fez? Quantas jogadas ele organizou? Tem uma propaganda na TV, como é que tudo ao contrário. Potência sem controle não vale nada. Era do negócio de pneu, propaganda de pneu. Que o cara corria, mas se não tiver o controle na hora de chutar... Exatamente. Vira atletismo. Sabe, virou uma coisa assim, muito de quanto o cara corre. Sim. Se ele tem velocidade ou não tem. Ninguém perguntou para ele. Perguntou não, se ele está sendo comprado, ele vem para o clube, é uma necessidade do técnico. Sim. Olha, eu estou precisando do Pepe. Por que você precisa do Pepe? Preciso de um ponta a ponta. Sabe, aquele que vai na linha de fundo, cruza, bate forte na bola e tal. Maravilhoso. O Santos, nessa época, se deu ao luxo de ter 3. Sim. Não era, Pepe? Teve 3. Tinha o Pepe, tinha o Edu, que apareceu com 16 anos, foi para a seleção e tudo, e tinha o Abel. Sim. Que veio do América. Inclusive assim, hoje, assim, dentro do futebol mundial, você acha que deveriam reconsiderar os esquemas táticos com os pontas sendo mais atuantes do que... Porque hoje nem o ponta consegue mais jogar no ataque, o ponta fica quase no meio de campo ali, não tem mais ponta. Não tem mais ponta. Entendeu? Ponta a ponta não tem mais. Eu, com a evolução que o futebol teve, eu não sei nem se é evolução ou se é involução, porque no meu time eu gostaria de ter pelo menos sempre um ponta. Pelo menos um, quando é possível 2. Mas hoje quem faz o trabalho dos pontas são os laterais. Na nossa época o lateral passava pouco, via até o meio campo só e voltava. Sim. A gente vai por um breve intervalo, só daqui a pouquinho para encerrar com o último bloco. Vamos falar um pouquinho das nossas expectativas aí com a seleção daqui para frente, né? Bom, até lá. Estamos voltando para o último bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando de futebol com o Pepe e o Lima. Bom, o que vocês desejariam para o pessoal que está em casa? Tem muita gente que às vezes está com algum familiar ou alguma criança que está começando no futebol. Para a garotada que está começando nas categorias de base, o que é importante, vocês que já passaram por tudo que alguém pode passar dentro do futebol, o que é importante eles
treina na cabeça no começo? Olha, eu acho que o menino que joga futebol, a primeira coisa é realmente ter dom para ser um futebolista, né? Porque não adianta nada o cara querer treinar 10 vezes por dia se ele não tem condições, sabe? Então, não abdicar dos estudos, né? Os pais devem ficar sempre atentos aos estudos, porque todos nós, naquela época do Santos, conseguimos conciliar as duas coisas, estudar e chegar e jogar no Santos Futebol Clube. Essas coisas são super importantes. Ser bom filhos e ser pessoas de bem é muito importante. Ou seja, nunca perder os valores em detrimento de outras coisas, né? Exatamente. Porque hoje, realmente, eu acho que o Lima treina as categorias de base aí lá do Santos, tem 50 filhos, é isso? Só? 50 tem em cada categoria. Quantos são no total, Nico? Não, o total deve ter mais ou menos perto de 200 meninos. Então, e realmente deve ser difícil, como uma pessoa que é responsável por essa molecada hoje, que é óbvio, o mundo hoje é muito imediatista e muito consumista, e às vezes as oportunidades aparecem, e mesmo ele não estando preparado, ele quer estar preparado para agarrar a primeira oportunidade que chega. E às vezes não tem nem esse crescimento de valores, que nem você falou, de pensar no depois, né? Um dia a carreira do futebol acaba, Exato. como qualquer esporte. E ela é muito rápida. É muito rápido, é muito curto. Rápida. A meninada, eles ensinam muita coisa pra gente. Mas eu gostaria de passar para eles que, embora a profissão de jogador de futebol profissional, uma profissão que rende muito dinheiro para a maior parte dos jogadores e tal, faz com que, às vezes, eles tentem antecipar determinadas coisas, determinados procedimentos, atitudes até. Sim. E o que o Pepe falou é uma verdade. Ele tem que, além de fazer o futebol, que é isso que ele gosta, que é isso que ele quer ter como profissão, ele tem necessidade de estudar. Sim. Porque, de repente, ninguém sabe. De repente, ele, no meio da carreira dele, aí, uma carreira em ascensão e tal, Uma lesão. tem uma lesão, uma contusão, não pode jogar mais. E aí? Sim. Como é que fica? Sim. É terrível. Eu acho que essa preocupação tem que existir, levar a coisa a sério, que a coisa vai acontecer normalmente. Obrigado para vocês dois. Eu é que agradeço. E eu agradeço ao pessoal em casa. Qualquer dúvida que queiram aqui mandar para a gente, algum elogio, algum pedido aos dois aqui, que com certeza tem muita coisa para falar, pode mandar para a nossa produção que a gente repassa para eles, né? E se for algum filho aí que está mandando algum recado, algum puxão de orelha no mestre aqui, a gente não repassa, porque isso não se faz, tá bom? Bom, a gente espera vocês no próximo sábado, às 14 horas, aqui na TV Santa Cecília. Até lá!